Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas. Vamos continuar então. Pode pegar sua apostila lá. Enquanto isso, enquanto você pega sua apostila, já sabe. Vamos aí ao nosso entretenimento. Coloca aí pra gente, editor. Continuando na nossa agora meta número 14. Só que a gente continua ainda na apostila, né? Capítulo 31, módulo 11. Estamos lá na página 22. Coloque lá na página 22. Na verdade, 23, né? A 22 eu expliquei no slide passado, que foi as operações com os números complexos na forma trigonométrica. E a gente observou a multiplicação. Agora eu trago para vocês a operação de divisão. Então vamos trabalhar na forma trigonométrica ou forma polar. Lembrando que na nossa forma trigonométrica nós temos a definição do nosso número complexo dessa forma. Módulo que multiplica cosseno do ângulo θ mais seno θi, ou i seno θ, que é a mesma coisa. Divisão. Para nós aplicarmos a divisão na forma trigonométrica, nós devemos reparar nesta fórmula. Repara lá na página 23, lá no retângulo em verde abaixo. Exatamente essa fórmula aqui, ó. Número complexo. Digamos que a gente tem um Z1 divididos por um número Z2. Então, o que a gente deve fazer? Aplicar o módulo do Z1 divididos, porque é uma divisão pelo módulo de Z2. O professor não vai precisar fazer multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo. Nessa fórmula não precisa, porque a gente está trabalhando na forma trigonométrica. Então, você vai aplicar módulo do Z1 na parte de cima, divididos pelo módulo de Z2, vezes, não precisa do conjugado, e aí nós temos a parte do nosso cosseno e seno. Vamos relembrar um pouquinho que na forma trigonométrica da multiplicação, eu multiplicava os módulos de Z1 e Z2 e somava os meus ângulos, os meus tetas. Agora, na divisão, nós vamos dividir o módulo de Z1 por Z2 e fazer a subtração. Lembra de uma certa propriedade de potência que na multiplicação nós somávamos os expoentes e na divisão nós subtraímos os expoentes? Da mesma forma, nós vamos colocar aqui na forma trigonométrica. Então, pensa assim, ó, pela propriedade da potência, que na multiplicação a gente somava os expoentes. Nesse caso, na multiplicação, nós vamos somar os ângulos tetas. E na divisão, nós vamos fazer a subtração dos ângulos tetas. É isso, tá? Na multiplicação tinha um sinal de mais aqui dentro, na divisão vai ter o sinal de menos. Basicamente é isso. Então, bora lá, gente. Vamos aplicar alguns exemplos. Número 1. Efetue a divisão entre os números complexos a seguir. Então aqui eu dei um número complexo z e um número complexo w. Repare que os números complexos na forma trigonométrica eles são dessa forma aqui, ó. Módulo de z, cosseno de θ e seno θ. Repare aqui que no nosso número complexo z, o módulo de z é o 16, ó, porque ele está no lugar do módulo. O módulo de w é o número 4, porque ele está no lugar do módulo de w. O θ do número complexo z é igual a π sobre 2. O θ do número complexo w é π sobre 4. Então, ele quer que a gente faça a divisão entre esses dois valores. Vamos aplicar a divisão, então. Pela fórmula da divisão, gente, aqui basicamente é só substituir, ó. Módulo de z, módulo de w. Então, você substitui θ de z, que é o θ1, θ de w, que é o θ2. Substituir, ó, 16 do módulo de z, 4 do módulo de w, o θ1 é o θ de z, que é π sobre 2, e o θ2 é o π sobre 4, que é o θ de w. 16 divididos por 4, 4. Bom, π sobre 2 menos π sobre 4, como nós temos uma subtração entre frações, eu preciso tirar o meu MMC, ó, denominadores diferentes. MMC entre 2 e 4, o próprio número 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 divididos por 2, 2. 2 vezes π, 2π. 4 divididos por 4, 1. 1 vezes π vai dar 1π. 2π menos 1π é o próprio π, ou 1π, né? É a mesma coisa. Bom, como para cosseno e para seno são os dois valores são iguais aqui, ó, então é só repetir o π sobre 4 da nossa resposta anterior. Pronto. Resposta final, 4 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. A gente só substituiu os valores na forma trigonométrica. Beleza? A próxima operação é a operação de potenciação da forma trigonométrica do número complexo. Essa fórmula ela tem um nome específico.
e é a fórmula de Moivre, né? De Moivre por causa do matemático francês Abraham de Moivre, né, que realizou estudos importantes sobre a probabilidade de trigonometria, que nem vocês observam aí na apostila de vocês. Então, basicamente, de volta, a mesma coisa, só aplicação, né? A gente vai aplicar aqui algum exemplo no lugar da forma. Repara aqui, ó, na potenciação, você está elevando o seu número complexo z a um determinado expoente n. Então, você vai pegar o módulo desse número, vai elevar o n, e no lugar de θ, você vai ter a multiplicação desse expoente pelo θ. É a mesma coisa da regra de potência. Lembra da regra de potência, quando a gente tinha a multiplicação, você soma os expoentes? Quando você tem a divisão, você subtrai os expoentes? E quando você tem uma potência de potência, você multiplica os expoentes? Então, nesse caso, você vai pegar o seu expoente e vai multiplicar pelo θ. Né? Da mesma forma que a gente estava fazendo com a multiplicação e divisão anteriormente, agora você vai fazer a multiplicação do valor pelo θ. Só isso, professor? Só isso. Vamos direto aplicar um exemplo aqui, então. Dado o número complexo a seguir, né, esse número complexo z, ele já está na forma trigonométrica, aí ele quer que a gente calcule z elevado à sétima, né, z elevado à sétima potência. Como que a gente faz isso? Ah, professor, é só repetir ele 7 vezes e aplicar as distributivas? Não, basicamente é só aplicar na fórmula de Moivre aqui, ó. Aplica na fórmula e aí fechou, só substituição. Então vamos lá, vamos substituir. Bom, módulo, quem que é o módulo? O módulo é 2, então eu vou substituir o módulo de z pelo número 2. Quem que é o n? O n não é o número 7 que ele deu aqui no enunciado, então eu vou substituir esse n daqui pelo número 7. Quem que é o θ? O θ é aqui, ó, ele já deu no lugar, né, de cosseno e seno, tá com π sobre 8, então π sobre 8 é o nosso ângulo. Substituindo, olha lá, substituímos. Bom, basicamente o que a gente tem que resolver aqui? Basicamente, a gente vai resolver o seguinte, ó, essa potência, né? Porque 7 vezes π sobre 8 já está respondido aqui, né? Vai dar 7 vezes 1, né? Do 1π, vai dar o próprio 7. 2 elevado à sétima, se você fizer a operação, vai dar 128. 7 vezes π, 7π. 7 vezes π, 7π. Então, vai dar 7π sobre 8. Resposta, 128 vezes cosseno de 7π sobre 8 mais i seno de 7π sobre 8. Lembrando que os valores angulares aqui estão em radianos. Só isso, professor, só aplicar e substituir na fórmula, basicamente só isso. E nesses exercícios vocês também têm lá na parte da apostila. Próxima aula eu vou explicar sobre a radiciação, como tem a raiz dentro da forma trigonométrica. Beleza, gente? Muito obrigado. Então, até a próxima. Tchau, tchau.